Olá, olá, boa noite, boa noite. Quem está gravando daqui, se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Gabriel, especialista em ansiedade e superação de traumas. E como sempre, todo domingo às 10 eu tô aqui para poder gravar uma aula, sempre respondendo as questões que são trazidas pelos meus clientes ao longo da semana, né? Ou pelos clientes ou pela galera que está aqui participando da audiência, em que eu posso realmente sempre trazendo um assunto que tem a ver com aquilo que eles realmente estão pedindo, né? Então essa pergunta que me fizeram hoje, foi alguém que já baixou meu livro, né? Que acessou, foi lá. Se você está chegando agora, se você ainda não conhece, né? Depois que acabar essa live, você assiste essa live, tá? E se você não estiver assistindo ao vivo, talvez você esteja assistindo ou no IGTV, que essas lives vão estar disponíveis aqui, ou lá no meu canal do YouTube. Então você vai lá no meu link da bio e você vai encontrar lá o primeiro link, as verdadeiras causas da ansiedade. E você vai encontrar lá esse link que tem lá para você poder baixar esse livro, que eu vou explicando quais são as verdadeiras causas da ansiedade e que muitos especialistas, né, quais são as verdadeiras causas que não te contaram da ansiedade e que muitos especialistas até conhecem, mas eles acham que é um pouco difícil abordar isso. Mas eu coloquei ali bem claro para que as pessoas possam acessar, então você pode ir lá e conhecer esse livro. Então uma pessoa que baixou esse livro leu e ela está nessa busca, ela quer conhecer mais, ela diz que ela quer se livrar da ansiedade, ela não tem uma relação legal com a ansiedade dela. Então o assunto é para poder responder para ela que ela queria muito saber qual era a melhor técnica para lidar com a ansiedade, qual era a técnica que ajuda ela a se livrar mais rápido da ansiedade. E cá estou para poder gravar e falar um pouquinho sobre isso. Então, enquanto está chegando aqui, eu vou dando esse tempo para as pessoas irem chegando. Eu já vi que minha querida amiga Maria Rosa Galan está por aqui. E a gente sabe, esse horário aqui no Instagram é um horário que tem pouquíssima competição, porque afinal de contas, quem é que vai ficar acordado às 10 horas da noite para poder falar sobre ansiedade? A parte mais curiosa é que a galera que está ligada, que está passando por um processo de ansiedade, não só às 10, mas a 1, 2, 3 horas da manhã, tá acordado ainda, precisando, procurando ajuda. Então, por que eu tô gravando isso às 10? Justamente para ter um material fresquinho para essa galera poder chegar e assistir, encontrar a ajuda que eles estão procurando. Beleza? Então eu vou deixar aqui escrito o assunto da aula de hoje, né? Então, qual é a melhor técnica para lidar, vou colocar para tratar a ansiedade? Qual é a melhor técnica para lidar com a ansiedade? E por que eu estou falando sobre isso, né? Bem, eu sou um especialista em ansiedade. E a coisa principal que é importante as pessoas entenderem, né? O que faz, eu acho que a característica principal que muitos não contam para você, principal que faz alguém ser um especialista em ansiedade, a primeira coisa é: eu passei por ansiedade, sabe? Para você ser um especialista, principalmente você tem que ter usado essa ferramenta em você mesmo. Então eu posso dizer, eu já passei por ansiedade, passei por muita ansiedade em vários momentos diferentes da minha vida, e eu tive que ir aprendendo a lidar com ela, e até hoje eu posso dizer que eu sigo aprendendo, e é esse processo de eu seguir aprendendo e me trabalhando que me prepara para poder continuar servindo e atendendo melhor ainda a minha família, meus amigos e meus clientes. Quando a gente fala de ansiedade, muitas pessoas imaginam, né, aquela pessoa que está nervosa, que está roendo os dedos da unha, ou que está arrancando os fios do cabelo, ou simplesmente aquela pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, né? As conhecidas crises de pânico. Mas de verdade a ansiedade está ligada a diversos outros aspectos que estão ligados ao comportamento. Algumas das vezes aquele pensamento, que eu posso dizer, até quase que obsessivo, sabe? Uma preocupação que parece que você não consegue tirá-la da cabeça. E às vezes parece pouca coisa, mas aquela preocupação, nossa, será que essa roupa está bem em mim? Está ligada à tua autoestima, sabe?
Então, muitas das vezes o sentimento de se sentir mal-vindo, né? Você chega num lugar, parece que as pessoas, você sente que nunca é o seu lugar, você se sente deslocado nos lugares que você chega, ou parece que sempre tem alguma confusão, que aquilo se repete, as histórias parecem se repetir, né? É como se você já estivesse antevendo. Vai começar um relacionamento e você já começa a imaginar, puxa vida, ó, agora essa pessoa ela vai falar comigo num dia, no outro ela vai parar, e depois ele não vai me ligar mais, e depois a gente vai brigar. Você já começa a antever aquelas histórias, né? É como se você estivesse repetindo os padrões, porque é como se você já estivesse procurando e você começa a achar, nossa, por que eu atraio essas coisas? Tá ligado todo esse processo chamado ansiedade. Tem diversos outros aspectos que estão ligados a isso. E de verdade, a coisa que é importante a gente entender sobre a ansiedade em si não é o problema que você está enfrentando. Você pode até acreditar que a ansiedade é o grande problema para você. A ansiedade é um grande sintoma, e como todo sintoma, ele é um grande mensageiro. Então a ansiedade, esses comportamentos que estão ligados ao transtorno generalizado da ansiedade, né? O transtorno da ansiedade generalizado, que eles chamam de TAG, né? Então, todos esses sintomas que estão ligados à ansiedade, na verdade, são grandes convites da sua alma te convidando para olhar para dentro, né? Ou se olhar, se encarar e poder processar aí alguma informação. Isso é, às vezes uma emoção que você não pôde vivenciar, ou uma situação que ficou mal digerida, um trauma que ficou marcado, e você nem sempre se dá conta de como aqueles eventos foram, às vezes, fundamentais e que foram realmente muito importantes na sua vida, né? Então, essas histórias, elas vão acontecendo na nossa história, e isso vai nos marcando, e nem sempre a gente se dá conta. Quando a gente vê, a gente está repetindo padrões, e aquilo parece que você fica, nossa, parece que essa história veio do nada. Mas não, houve uma história que foi acontecendo como se fosse marcando um trilho, e você foi chegar ali. Então já dá boas-vindas aqui ao Francis Alberici. Esse camarada é o meu primo, muito bom ver você por aqui, Francis, saudade de você, meu camarada. A Rose Machado, a Maria Rosa Galan, e eu tenho certeza que daqui a pouco vem chegando mais pessoas também, conforme esse assunto vai sendo, né, traçado, e a gente vai falando um pouco mais aqui sobre o que é essa ansiedade, né, de onde é que ela vem. E como eu já vinha dizendo, ela é um grande sintoma, ela está convidando você a olhar algo para dentro. Então isso é, ela não é a raiz dos seus problemas. Então muitas das vezes as pessoas procuram tratamento para esse sintoma, ou para essa determinada situação. Seja através de medicamento, seja às vezes o uso de droga, seja ou uma bebida, ou às vezes o relacionamento. Às vezes as pessoas começam a buscar essas soluções lá fora. Ou essa minha falta, às vezes a minha autoestima que está lá embaixo, que minha autoestima às vezes está meio baixa, eu espero que o meu parceiro atenda, aquela minha dificuldade de me sentir seguro, sabe? Também é aquelas histórias da pessoa, cara, eu não consigo me sentir seguro em casa, eu só consigo ficar bem quando o meu parceiro está lá, e se ele está perto de mim, se ele está fora, eu me sinto mal, então ele tem que estar comigo sempre, a presença dele me traz segurança. Isso é, a gente começa a transferir aquela questão nossa, da nossa alma, para que uma outra pessoa ou uma outra substância, seja lá o que for, dê conta dessas emoções que eu não consegui processar. E essa ansiedade é esse chamado para que você possa olhar para você. Mas não tem como você fazer tomar consciência, porque a primeira coisa, às vezes a gente quer fazer mudanças, mas antes de qualquer mudança, primeiro você tem que entender o que está acontecendo, não é verdade? Então, antes de você poder fazer qualquer mudança, você precisa olhar. E você precisa desenvolver 3 consciências, vamos dizer assim. Você precisa desenvolver, primeiro, uma consciência sobre o que você sente no seu corpo. Muitas das vezes a gente só está atento àquilo que está passando aqui no cabeção. Eu estou preocupado com o que está acontecendo agora,
tem uma epidemia, eu não sei se eu estou preocupado com o vírus, depois eu estou preocupado com o meu emprego, como é que vai ficar a economia, será que eu vou ter dinheiro? E os meus amigos, os meus parentes, que eu fiquei sabendo, tem uma notícia, teve um caso na minha cidade. Então muitas das vezes a minha cabeça começa a ficar como se fosse travada num tipo de pensamento, e aquele pensamento parece que vai te fazendo mal. E muitas das vezes você está tentando pensar em outra coisa, mas é como se o pensamento ficasse grudado. Então, e muitas das vezes a gente pensa, cara, eu preciso mudar minha forma de pensar, eu preciso limpar minha mente. Só que não tem como você ter pensamentos tranquilos enquanto as suas emoções não estão tranquilas. O que você pensa é resultado disso, entendeu? Esse pensamento é resultado disso que você está sentindo. E muitas das vezes você não consegue prestar atenção nisso. E não é só porque você seja desatento ou seja lá o que for. Tem a ver com você, muitas das vezes, tá lidando com uma emoção que dói, que machuca. E por que machuca? Porque nós não fomos educados a lidar com as emoções. Nós somos educados a fugir delas. É muito fácil a gente começar a perceber isso quando você olha para a sua história. Talvez lá quando você era criança, seja você menina ou menina, talvez você tenha escutado. Se você era um menino, talvez você tenha escutado assim, ó, puxa vida, menino não chora, menino não pode chorar. E talvez se você for uma menina aí do outro lado, se for uma mulher, talvez você tenha escutado da menina, mas menina bonita não chora. Você não pode fazer cara feia, você não pode ficar brava. Então, de alguma forma, foram invalidando suas emoções. Quando você sentiu medo, disseram que você não podia sentir medo, que você tem que ser corajoso. E muitas das vezes você está tentando ser corajoso, tentando ser forte para os outros, nunca para você. É como se você não pudesse entrar nesse espaço de vulnerabilidade que você se permite ser sensível. E por essa dificuldade de poder ser sensível, de às vezes conseguir falar aquilo que você realmente sente, você também não consegue olhar para isso. Porque de todo tempo sempre invalidaram. Ou porque você está chorando, ou disseram que era exagero, ou porque era frescura, ou seja lá o que for. Mas foram tantas invalidações que foram sendo vivenciadas que de alguma forma você aprende a se tratar como você já foi tratado. Então, se alguém já disse para você que você não podia ser fraco, que você não podia ter medo, que você não podia ser frágil, você começa a cobrar de si mesmo. E esse também é um dos comportamentos do ansioso, aquela cobrança excessiva, que você tem que ser bom, que você tem que dar conta de tudo e que você não pode pedir ajuda. Então é muito difícil para o ansioso pedir ajuda. Tem esse processo todo emocional acontecendo ao mesmo tempo. E isso se manifesta no corpo. Algumas coisas que são muito comuns na galera que é ansiosa. Tensão nos ombros, tensão no pescoço, são cargas emocionais que estão ficando gravadas, que elas vão ficando realmente gravadas no seu corpo. William Reich chegou a falar sobre as couraças emocionais, que todo o seu sistema a musculatura do tronco, do pescoço, ela começa como se ela vai perdendo mobilidade, como se fosse para poder conter as suas emoções. É uma couraça. É como se ela contesse as suas emoções e ao mesmo tempo te protegesse das coisas de fora. Então, às vezes você cresceu num ambiente que tinha briga e de alguma forma você vai parando, você vai perdendo essa mobilidade e essa capacidade de respirar, porque dessa forma você sente menos. A tua respiração vai ficando bloqueada. E quanto menos você respira, menos emoções você sente. Então é como se você fosse desligando as percepções do corpo, para que dessa forma você perceba cada vez menos as emoções, e por não ter consciência das emoções e nem do corpo, por isso mesmo que volta ao início da conversa aqui, por isso mesmo que parece que você fica preso aqui na mente. Então você precisa construir uma consciência corporal, perceber o que o seu corpo está te dizendo, o que essa tensão nos ombros está te dizendo, o
que às vezes é aquele mal-estar? Sintoma que é comum a gente encontrar em pessoas ansiosas. Rinite. Rinite é um sintoma, é um dos sintomas que você vai encontrar. Se você é uma pessoa que tem muita rinite, pode perguntar, você vai procurar que essa pessoa tenha uma questão de ansiedade. E por que eu falo isso? Porque o conflito que está ligado, que acaba afetando os seus seios nasais, essa parte onde você capta a respiração, tem a ver com um processo biológico. Nós da natureza temos o nosso olfato, sabe? Sabe aquela questão, tipo, os animais eles farejam o perigo no ar, ele fareja o cheiro do predador ou alguma coisa assim no ar. E quando você está numa situação de perigo, é como se você começasse, sabe? É como se você estivesse tentando perceber isso no ar. O nosso corpo ele tem programas que são mesmo, vamos dizer assim, quase que primitivos, ligados à natureza. Nós somos profundamente animais, sabe? Nós temos essa nossa consciência, mas a nossa biologia ela está totalmente ligada à natureza. E todo ser da natureza, isso é uma lei biológica. Quando ela está num processo de perigo, ou ele está antevendo um perigo, é como se ele, para tentar farejar melhor, ele gera ele gera uma necrose no tecido da mucosa, para que dessa forma é como se ele pudesse perceber melhor o cheiro. Quando ele está em paz, quando o cheiro desse predador, não estou sentindo perigo, e é legal, é muito curioso, porque o nosso corpo, muitas daquelas nossas expressões que a gente usa nas expressões idiomáticas, a forma da gente falar, né, como a gente fala, aquilo se manifesta no corpo. E talvez, sabe aquela expressão tipo, cara, algo não está me cheirando bem? Poxa, isso não está me cheirando bem. Traz essa sensação aqui para as vias respiratórias. Outro sintoma que é comum a gente encontrar é o estômago. O estômago não está muito bem, a gastrite, que as pessoas até falam, é gastrite nervosa. Né? Mas não é qualquer raiva, sabe? Não é qualquer nervoso que traz essa gastrite. Essa gastrite às vezes está muito ligada a uma contrariedade que é indigesta. Aquilo não desceu legal e tá aqui, aquilo me traz uma raiva. Eu estou num conflito, eu não estou conseguindo digerir aquilo, sabe? Literalmente o seu corpo começa a manifestar. Então nem sempre a gente tem consciência do que o nosso corpo está dizendo, né? O que essa dor no meu estômago está me dizendo? O que será que eu estou vivendo? Essa minha tensão nos ombros, a dor nos meus joelhos, seja lá o que for. E é importante a gente entender e conhecer esses sinais que o corpo dá. E a forma mais simples de encontrar isso, hoje, eu poderia dizer que, para mim, do que eu trabalho é através da respiração, tornar consciência disso. Mas Pedro, vamos lá. Você falou lá no início que você vai falar sobre qual é a melhor técnica para lidar com a ansiedade. E eu vou revelar para você aqui a melhor técnica para lidar com a ansiedade. A melhor técnica para lidar com a ansiedade chama-se afeto. Chama-se amor próprio. Eu tenho diversas formações. Eu poderia dizer que eu sou formado nas constelações sistêmicas familiares, eu dou aula disso, já fui facilitador internacional das barras de Axis, sou Theta Healer, trabalho com cura quântica, sou profissional, sou um terapeuta formado na escola Bioflow, que é uma escola de consciência, uma escola de inteligência emocional, e que a gente utiliza a respiração, mas qual seria a melhor técnica para lidar com a ansiedade? Aquela que funciona para você. Então, talvez para você, as barras de Axis tenham transformado a sua vida. E eu vou dizer algo aqui que não faz sentido. Mas sempre tem a ver com aquilo que te ajuda a conectar com a sua verdade. Porque é conhecendo o teu corpo, a verdade que o teu corpo te diz. Não a verdade que eu estou te dizendo. E é um recado que eu dou em todas as lives. E eu até dou para você que está assistindo aí. Questione tudo aquilo que eu estou falando. Não pega o que eu estou falando como se fosse uma grande verdade. Pega isso, questiona. Escuta o Pedro, vai procurar uma fonte. Vai estudar mais e mais ainda. Vai ter essa experiência, tá? Porque eu vou te falar, porque eu pesquisei muito tempo na vida. E eu vi muitos especialistas apontando caminhos que não levaram a lugar nenhum para mim.
Eu vejo muitas pessoas dizerem, cara, mas isso mudou a minha vida, né? Algumas experiências que quando eu fui lá não tinha nada a ver. Então o que eu posso falar aqui tem a ver com a minha experiência, sabe? E como eu estou falando desse afeto, tem a ver com você construir teu amor próprio. E você só pode ter amor próprio quando você consegue lidar com a sua verdade. Porque amor é a verdade, né? A gente está vivendo até essa época agora, aqui, essa época cristã, né? Que a gente tem aqui no Ocidente, essa da Páscoa, e que o próprio Cristo dizia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a própria vida, né? Então isso é, eu poderia até dizer que o caminho é a verdade e essa verdade te leva à vida. E essa verdade não é uma verdade que o Cristo vai dizer, o que a igreja vai dizer, o que alguém de fora vai dizer. É a sua verdade. É a verdade das suas emoções. É a verdade do que seu corpo está te dizendo. A partir do que seu corpo está te dizendo, você começa a criar um novo laço, começar a tomar uma percepção sobre, opa, o que essas emoções estão realmente representando aqui. Quando você tem uma consciência corporal, você pode agora sim desenvolver com qualidade essa consciência sobre as suas emoções. E essa consciência das emoções tem a ver com você conseguir identificá-las. E nem sempre as palavras vão ser suficientes para você conseguir dizer o que você está sentindo. E de verdade, as palavras não são suficientes. Mas é fato. Se você quer ter um relacionamento com alguém, com a vida, com o seu emprego, com os seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta, quanto melhor você conseguir comunicar o que sente, comunicar não é expressar. Algumas pessoas pensam muito, eu preciso expressar o que eu estou sentindo, né? Então se eu estou com raiva, eu vou lá e dou um grito. Mas às vezes eu posso vir aqui, dar um grito e simplesmente só espantar as pessoas, né? Então, olá, boa noite, minha querida Yolanda, muito bom ver você por aqui também, boa noite. Também Elis, então, boa noite Alexandre que chegou por aqui. Então, muitas das vezes, eu vim cá e falar o que eu estou sentindo, eu dar um grito, eu não gostei do que você falou, ou eu expressar, nem sempre significa que o outro vai entender da maneira correta, né? Se eu começar a falar em inglês, ou mesmo em alemão aqui, talvez você não consiga entender. Por mais que talvez você esteja dizendo uma poesia, se o que eu falo não consegue ser entendido por você que está aí do outro lado, eu fracassei na hora de expressar o que eu sinto. Então, tomar consciência do que o meu corpo está me dizendo me ajuda a tomar consciência das minhas emoções e que com consciência emocional eu consigo comunicar melhor, consigo ter relacionamentos melhores. E por ter relacionamentos melhores, aquela questão toda que eu falei, poxa, de eu chegar num lugar e me sentir que eu não sou bem-vindo, né? Ou sempre parecer que tem alguém que está falando mal de mim ou que eu não consigo estar satisfeito com a minha imagem, que eu estou esperando a aprovação do outro. Quando eu consigo me comunicar com clareza, também começa a cair a ficha para mim sobre aquilo que eu tenho que dar atenção e o que eu não preciso dar atenção, sabe? Eu posso dizer que você para de perder tempo com discussão que não faz sentido. Se você está tentando não perder tempo com discussão que não faz sentido, geralmente você acaba perdendo mais tempo, né? Curiosamente é isso. Tipo assim, eu não vou brigar, vou brigar, né? Aí você vai lá e manda aquele comentário mal educado na rede social lá pro cara e depois você até pensa, não sei nem porque que eu escrevi aquilo, porque parece que eu queria ficar quieto, mas parece que eu fui tomado. E é essa emoção que eu não consegui prestar atenção que acaba me fazendo agir. Que não dá nem tempo de eu pensar. E essa é uma questão que afeta muito os ansiosos. Então, voltando para a técnica, o que você precisa? Algo que te ajude a tomar consciência corporal, para tomar consciência emocional e então você criar um novo laço entre o que eu sinto e o que eu penso. Porque a partir desse meu pensamento que é como eu consigo construir a minha comunicação, né? Se eu não consigo encontrar as palavras corretas aqui na mente, como é que eu vou dizer, né? Se a minha forma de observar o mundo às vezes está deturpada por conta das emoções, que eu não consigo separar o que eu estou sentindo, meus relacionamentos vão acabar fracassando.
Técnicas que eu já trabalhei e que na minha vida foram fazendo grande diferença. Cara, eu posso dizer assim, ó, de cara, as constelações sistêmicas familiares. Elas me ajudaram a tomar consciência, agora contando da minha história, né? Tomar consciência de como muitas das vezes eu estava me colocando no lugar errado dentro dos relacionamentos. As constelações sistêmicas, eu posso dizer que ela não resolve nada da vida de ninguém, mas ela ajuda você a tomar consciência sobre o que você precisa fazer. E essa é uma coisa que é importante falar. A pessoa que me trouxe esse questionamento, que eu falei lá no início da live, qual é a melhor técnica para o que eu preciso me livrar da ansiedade? Muitas das vezes que eu falei, ela está tentando se livrar de um sentimento, em vez de realmente acolher, em vez de realmente dar um lugar para isso. Perceber que nada está fora do lugar. E foi esse, para mim, o grande ensinamento que as constelações me trouxe, sabe? Que elas me trouxeram. Que nada está fora do lugar. Muitas vezes é a forma como eu estou olhando para as coisas, a minha interpretação sobre o que eu estou vivendo, que na verdade está me bagunçando. Então as constelações me ajudaram a trazer um novo olhar pelaquela história que eu vinha vivendo. Porém, eu ainda estava aqui nesse nível mental. Entender como as coisas são não significa que eu vou sentir de uma forma diferente, né? É muito comum eu vou dizer que é uma fala que eu tinha e eu também escuto muitas pessoas falando: mas o meu pai me magoou muito quando era criança, às vezes ele me bateu, ele era um grosso, mas eu entendo, afinal de contas ele teve uma vida difícil, né? Para ele foi mais pesado. Poxa, e se eu for comparar, eu nem apanhei tanto assim, né? Ele apanhou muito mais, o pai dele era bem mais violento e eu apanhei até pouco. Entender isso, né? E a gente, quando você fala, e até o tom de fala, você percebe que parece que você está falando de uma terceira pessoa. É como, não, isso não aconteceu comigo. É como se você negasse o que sente, sabe? Para poder inocentar alguém. Sendo que sentir, né? Você sentir mágoa ou sentir que foi ferido não culpabiliza, sabe? Não necessariamente gera uma culpa para o outro, né? Não necessariamente você está condenando alguém porque aquilo te magoou. Eu posso sentir raiva de alguém que vem aqui e faça um comentário, sabe? Mas quem que é o responsável por isso? O cara que falou ou o que eu sinto? Sabe? Eu sou responsável pelo aquilo que eu sinto. E responsabilidade emocional eu só fui aprender quando eu fui conseguir tomar consciência das minhas emoções. Quando eu fui conseguir conectar aquilo que eu estava aqui na minha cabeça à verdadeira fonte, que é aquilo que está aqui no meu coração. E isso, para mim, funcionou através da respiração. Foi quando eu conheci Bioflow, né? Como eu falei, dentro de uma formação da escola Bioflow de consciência, de inteligência emocional, né? Uma via realizada através da respiração, em que algumas pessoas que estão aqui assistindo, que são meus clientes, né? Ou que já foram meus clientes, que também são terapeutas que conhecem a técnica, sabem muito bem. É um processo simples demais até para a gente, às vezes, para a gente acreditar que ele pode ser tão transformador, né? O simples fato de respirar, porque realmente é a primeira coisa que a gente veio fazer na Terra, respirar. A gente só está vivo porque respira, sabe? E essa consciência da respiração que vai trazer essa possibilidade, né, de aprofundar no que a gente sente, então poder criar uma nova, a gente diz de ressignificar essas emoções, dar um novo sentido. Poxa, mas essa raiva que eu sinto do meu pai daquilo que aconteceu lá atrás, como que eu uso isso? Eu uso isso para tentar me vingar do meu pai ou fazê-lo pagar? Ou eu uso essa raiva, eu transformo essa raiva numa energia de ação em que, cara, agora eu vou começar a trabalhar a mim mesmo para que meus filhos não possam passar por isso. Eu vou usar isso para poder trazer consciência para que outras pessoas, outros pais, percebam que não é através da violência que educa, né? Algo que eu aprendi com o amigo Alexandre, que talvez esteja aqui assistindo, que é uma frase que ele trouxe para mim,
que é uma coisa que é muito comum, que é muito verdadeira, né? Se algo não pode ser resolvido pelo amor, né? Se tem algo que o amor não resolve, na verdade não se resolve, sabe? O amor realmente às vezes é a única solução para as situações, sabe? E se não pode ser feito por uma via amorosa, que algumas pessoas pensam assim, se não vai no amor, vai pela dor. Muitas das vezes essa dor acaba sendo uma via amorosa também, que é diferente do sofrimento, tá? A dor algumas vezes ela é impossível a gente evitar, mas o sofrer, né, o ficar se lamentando, se lastimando sobre aquilo que passou, realmente hoje eu posso dizer, é uma escolha, algumas vezes inconsciente, que a gente não percebe que tem essa consciência, que a gente tem essa escolha, mas enquanto a gente não tem consciência, a gente sempre vai chamar de destino, né? Isso foi até Carl Gustav Jung que trouxe. Tudo aquilo que você não traz consciência, que está lá na sua sombra, você vai achar que quem está te motivando, está te movendo é o destino. Mas na verdade é a sua própria história, é o teu próprio saber. Então a melhor técnica para lidar com a ansiedade tem que ser essa técnica que vai te trazer autoconhecimento. Para algumas pessoas é yoga, para outras pessoas é oração, para algumas pessoas é dança, para outras pessoas é pintura, para outras pessoas é sentar num divã e conversar. Para outras pessoas é sentar e escrever. A forma como eu trabalho dentro do programa Respire, né, que foi algo que foi construído e que a gente faz sessões online. Agora a gente faz 6 sessões online para depois a gente trazer as 6 sessões presenciais em que a gente vai fazer esse aprofundamento. A gente vai usar outras ferramentas também para que te ajudem não só trazer essa consciência, mas que isso se torne realmente uma transformação na sua vida, né, para que isso vire uma ação, né, concreta e algumas das vezes massiva, né, que mostra, cara, olha, realmente, não só eu estou sentindo diferente, mas como também estou agindo diferente no mundo. Então, dentro desse processo, a gente vai trabalhar essa ressignificação emocional, né, esse desbloqueio da sua respiração, essa forma de olhar para a sua própria história, para que você possa construir uma nova história, né, você construir um novo futuro. O que aconteceu, o que houve no passado, isso é impossível mudar. Mas a forma de olhar para o seu passado, isso sim pode ser transformado. E eu acho que essa é a grande diferença que isso pode fazer na vida das pessoas. Quando elas passam a olhar para a sua própria vida de uma maneira diferente e por isso mesmo conseguem construir um futuro maior do que às vezes elas se imaginavam ser possível. E é isso que eu tenho para oferecer para as pessoas e é isso que eu tenho para indicar para vocês. Qual que seria a melhor técnica para lidar com a ansiedade? Repito, aquela que funciona para você. Aquela que vai te trazer amor próprio. Aquela que vai te ajudar a trazer consciência corporal, emocional e mental. E isso eu percebo pessoas que se transformam. Eu sou um terapeuta que muitas pessoas às vezes até ficam com raiva, porque eu sou quase um até alguns falam assim, eu sou um antiterapeuta. Porque de verdade, muitas pessoas eu falo, cara, você não precisa de terapia. Muitas vezes você precisa da sua verdade, você precisa de acolhimento, você precisa às vezes perceber que o que você sente faz muito sentido, sabe? Eu até de costume dizer, cara, suas emoções não estão desequilibradas, você não precisa de reequilibrar suas emoções. Você precisa acolhê-las. Você precisa compreender o lugar delas e por que elas estão ali. Sabe? Porque é como se fossem ferramentas. As ferramentas que você tem é com elas que você vai construir a sua vida. Beleza? Se até aqui está fazendo algum sentido, gente, por favor, comenta aí para mim. Porque eu estou falando, já tem quase meia hora. As pessoas estão assistindo, eu não sei se elas estão escutando, não sei se está no mudo. Por favor, comentem, digam para mim se está fazendo sentido, se está legal, manda um coraçãozinho. E se está fazendo sentido para você, tem um aviãozinho bem embaixo, ó. Tem a parte de comentário, tem uma interrogação e tem um aviãozinho. Toca nesse aviãozinho e começa a convidar pessoas que você conhece para vir assistir essa live. Porque eu tenho certeza que isso pode ajudar mais pessoas. Não é para que as pessoas possam me ver, não. Porque não é esse o objetivo. Se for para falar para 6 pessoas, 1 milhão. Se for para falar para 0 pessoas, eu vou falar. O que é importante é que esse conhecimento possa chegar às pessoas.
Porque muitas estão procurando talvez uma técnica mágica, uma solução mágica, sabe? Que ela às vezes está depositando a esperança numa técnica, ou às vezes numa determinada vivência, num processo. Mas não é o que acontece dentro do consultório que realmente faz a diferença na sua vida. A diferença na sua vida você vai ver é fora do consultório. Então, digamos que você vai marcar uma sessão comigo e a gente vai fazer, ou seja pela internet, ou você vai a um dos lugares que eu atendo presencialmente em Curitiba, eu atendo aqui em São Vicente, na Baixada Santista, eu atendo também em São Paulo, lá no Instituto Calma, que fica na 9 de julho. Então, talvez você marque uma sessão comigo em um desses lugares, mas o que realmente vai fazer diferença na sua vida é o que muda quando você sai do consultório. Como é que você lida com as pessoas da sua família? Como é que você lida com as pessoas no seu negócio, os seus clientes? Como é que você lida com o dinheiro? Como é que você está lidando com a sua saúde? Como você está lidando com você mesmo? Você está gostando mais de você? Você está se respeitando mais? A minha querida amiga Yolanda respondeu aqui, ó: Pedro, faz muito sentido para mim. Poxa, que bom, então é legal, tá fazendo sentido, ó. Para mim é esse o objetivo. Cara, você tá fazendo sentido para uma pessoa, para mim já valeu, porque é esse o trabalho, sabe? Eu vou começar a mudar o mundo, primeiro, transformando o que eu vivo em mim mesmo e atingindo uma pessoa. Meu objetivo de mudar o mundo é através dessa uma pessoa, sabe? Dessa que chegou e que, opa, caramba, isso fez sentido para mim. Através dessa uma pessoa que isso vai mudar e que mudando a vida dela vai mudar mais pessoas e isso vai gerando... Lembra aquele filme do Corrente do Bem? Se quem ainda não assistiu, procura. É um filme bom, até pra gente assistir nesse período de confinamento que as pessoas estão passando, né, de isolamento social. Esse filme da Corrente do Bem, que ele é muito bonito, que mostra a história de um garoto, né, que praticamente começou esse movimento de ajudar os outros e a única condição dele é que essa pessoa ajudasse outras pessoas, né, outras 3 pessoas. E isso foi gerando um grande movimento que foi mudando aquela comunidade, né, e parece que na história ali, parece que atinge o país todo, as pessoas ficam curiosas de onde é que veio essa história. Bem, falei bastante, falei por uns 30 e poucos minutos aqui, abrir esse momento para que as pessoas possam trazer mais questões, caso você tenha alguma dúvida. Poxa, Pedro, fez sentido, mas tem algo aqui que você ainda não falou, que você poderia falar, que você pode me ajudar de alguma outra forma. Vou deixar aberto mais uns 2 minutinhos. Se essas perguntas não aparecerem, tá tudo bem, é sinal que a mensagem foi bem passada e sinal também que já são 10 horas da noite e as pessoas às vezes estão cansadas, elas querem descansar a mente. E amanhã elas vão assistir e tá tudo beleza. O importante é que isso chegue para as pessoas certas, beleza? Essa live ela vai ficar disponível no IGTV e lá no meu canal no YouTube também. Então, se você ainda não me segue, então você pode depois ir lá no meu perfil e já marcar o seguir. E se você olhar no IGTV, elas estão todas lá no meu feed. Esses vídeos estão todos lá tem várias aulas e várias lives que eu estou gravando ao longo da semana com uma galera muito boa que sabe muito mais do que eu sobre isso tudo e que pode realmente ajudar vocês também aí a fazer essa grande diferença, essa grande virada. Tudo bem? Então, gente, bem, 39 minutos. Eu acho que essa live foi muito boa. Estamos num domingo de Páscoa, né? Um momento que as pessoas chamam de um momento de renascimento, né? Porque associado à ressurreição do Cristo. E, bem, eu até fazer um convite que é curioso, né, para algumas pessoas, mas algumas pessoas estão olhando esse momento difícil que a gente está passando, mundial, e tá pensando, cara, eu queria muito que as coisas pudessem voltar ao normal, sabe? E eu vou dizer de verdade, por favor, pessoas, não voltem ao normal, sabe? Não queiram voltar para o que estava antes. Vamos aproveitar esse momento de renovação, justamente para que a gente possa ser realmente outras pessoas, ter uma nova consciência, uma nova forma de lidar com a gente,
uma nova forma de lidar com as nossas emoções, uma forma de lidar com os nossos relacionamentos. Porque torcer para que 2020 faça algo, né, que o mundo mude, não, essa mudança vai ter que ser nossa, né? Nosso relacionamento não vai mudar, nossos relacionamentos não vão mudar para que a gente possa se sentir melhor. É mudando que nossos relacionamentos vão ficar melhores, sabe? Então é o convite para esse momento. Se olhar, se permitir deixar morrer aquilo que não faz mais sentido, né? Para que nós possamos ficar leves e para que de alguma forma nós possamos subir aos céus, mas aqui nesse plano, para que a gente possa realmente construir esse plano, esse paraíso aqui na Terra, a gente não precisa esperar mais 2000 anos, mais 2020, uma nova pandemia. Pode começar a partir de amanhã. Então, uma pergunta que eu deixo para você aí. O que é que depois de escutar essa live, ou se isso fez sentido, então o que é que você vai começar a fazer, ou o que é que você vai parar de fazer para poder ser uma pessoa melhor, para que a gente possa ter um mundo melhor? Tudo bem? Fica à vontade para deixar isso aqui, essa resposta no comentário, que isso vai chegar lá no meu direct, ou então deixar esse comentário se você está vendo no IGTV ou no YouTube, beleza? Mais uma vez, eu sou Pedro Gabriel, especialista em ansiedade, superação de traumas. Todo domingo às 10 eu estou aqui respondendo as perguntas dos meus clientes, dos meus amigos e da audiência. Na quarta-feira, às 8, é dia de aula, onde eu passo mais conteúdo, onde eu falo um pouco mais daquilo que eu penso. E ao longo da semana tem diversos outros encontros incríveis aí. Então já vou adiantando para vocês. Na terça-feira tem uma live às 8, em que eu vou falar com a Karen Borges sobre se não agora, quando, né, de como usar a energia da crise para fazer essa mudança na vida que você está esperando, né? Vou aproveitar isso, usar a energia da crise a seu favor. E na quinta-feira, às 8 também, tem um encontro com a Maria Rosa Galan, que ela é uma consteladora sistêmica e consultora de empresas, em que a gente vai falar sobre empresas sem propósito e os líderes ansiosos. Em como uma empresa que está sem propósito, né? Quando aquele negócio, às vezes ele nasceu, ele parecia ter um objetivo, mas é como às vezes esse objetivo se perde. Como essa empresa que está sem propósito, que ela está literalmente, ela está sem alma, realmente pode reencontrar o eixo, né? Reconectar essa alma, e os seus colaboradores possam ter mais paz, ter um sentimento de que realmente estão fazendo algo útil para o mundo e para os outros. Afinal de contas, as empresas deveriam ter nascido para isso, né? Para a gente transformar o mundo em um lugar melhor, principalmente para a vida dos clientes. E é isso. Como é que a gente pode trabalhar para essa consciência dessas empresas, desta nova era, que o mundo está precisando aí de empresas com uma nova consciência, da mesma forma que nós precisamos transformar também. Então vai ter um papo muito legal com a Maria Rosa, e realmente eu acho que ele vai ser imperdível, tá bom? Então, beijo na alma de vocês, arro família, até